Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Vamos ver o verso 11, do 11 em diante. Eclesiastes 9:11. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome, meu Deus, que possamos aprender com a sabedoria, as lições de vidas, os testemunhos, as experiências, a realidade à nossa volta. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, nos traz também à tona, pela ação do teu Espírito em nossas consciências, as verdades eternas, os princípios, os valores, os símbolos que existem por trás do teu sacrifício, da tua obra, da obra do teu Espírito Santo, da verdade, do mundo espiritual ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ilumina a nossa mente com a tua sabedoria. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco aqui à tua inteira disposição. Ilumina a minha mente e os meus sentidos para pregar a tua palavra. Derrama unção sobre a minha vida, meu Deus, para pregar os teus mistérios e a tua palavra. E instruir, Pai Santo, aqueles que se aproximam da remanescente cristã Filadélfia, que se aproximam deste canal na plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus, que sejam eliminados pelo Filho de Deus, pelo Espírito da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho seja repelido, afastado, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. E assim nessa manhã, nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Precisamos de conselhos e orientações para a vida. Viver não é uma tarefa fácil. É uma constante que eu costumo muitas vezes reproduzir em minha vida. Viver não é uma tarefa fácil. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, em sua missão, no seu processo ali de encarnação, desenvolvendo o seu ministério, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Vemos em Isaías 61, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Vemos que ele realizou o seu ministério, efetuou e realizou a sua grandiosa obra até a cruz do Calvário ali, pelo poder do Espírito Santo. Ele realizou sinais, ensinos, grandes ensinamentos pelo poder do Espírito Santo. Ele deu visão aos cegos, libertou os cativos, desbaratou cativeiros demoníacos na vida das pessoas, realizou milagres e sinais pelo poder do Espírito que estava sobre a sua vida. E assim, não somente em nossos ministérios, mas no nosso viver diário, pela busca na santificação, temos que buscar o poder do Espírito Santo para obedecer e consagrarmos ao Senhor Jesus Cristo. Veja aqui algo interessante neste texto, pois buscamos conselhos na palavra de Deus, e podemos ficar um tanto que perplexo, pois a complexidade da época em que Salomão escreve em sua sabedoria está baseado naquilo que ele podia ver na horizontalidade, ou seja, na sociedade em que ele via, pelos conselhos dos sábios de sua época, analisando a cultura de sua época e retendo aquilo que é bom, ele aconselhava. O Espírito de Deus o motivava. O Espírito de Deus estava sobre a sua vida como um rei ungido do Senhor,
E ele não deixava de descrever o ensinamento que existe pelas práticas e ações humanas debaixo do sol. Então, não fique um tanto perplexo se você um dia ler Eclesiastes e achar, mas parece que está em contradição algo que ele fala com o que foi nos revelado no Novo Testamento, tanto pelo Senhor Jesus Cristo, que é a suprema verdade, como pelo ensinamento apostólico. É porque Salomão está observando a vida na horizontalidade, aquilo que nós, com os olhos físicos, podemos ver no mundo concreto. Muitas coisas abstratas nos foram reveladas em maior profundidade pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Até então, naquela época, as pessoas usavam os termos, descanse, os que morreram descansam, e nós bem sabemos que muitos não estão descansando depois que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe o ensinamento da parábola do rico e Lázaro. Nós vemos que os anjos vêm recolher a Lázaro e o levam para um local mais elevado, um paraíso no seio de Abraão. E sabemos que aqueles que morrem em pecado, como o rico, são levados com certeza pelos demônios para um local de sofrimento, onde há pranto e ranger de dentes, onde a chama não se apaga, local de tormentos, o verme não morre, onde existe uma sede constante, uma gota de água é suplicada pelo rico, não existe mais esperança para aqueles que morrem. Então muitas coisas nos são reveladas. Lanço também uma ponte em Efésios capítulo 6, que nos revela lá, o apóstolo Paulo utiliza a ilustração da armadura do soldado mais bem preparado de sua época, um soldado romano, e ele insere princípios e símbolos espirituais, de valores que nós temos que possuir, de méritos, de componentes espirituais para podermos vencer na vida, a nossa carreira de fé. Uma batalha espiritual está ao nosso derredor. Enquanto pregamos, o inimigo range os dentes, porque nós confiamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, confiamos que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, confiamos e acreditamos que Ele breve voltará. Estamos reproduzindo e difundindo esta palavra de salvação. O inimigo fica enfurecido. Isso nos foi revelado com mais profundidade no ministério do apóstolo Paulo, em suas cartas. Nós não temos tempo para aprofundar no momento, mas os nossos olhos hoje, em plena dispensação da graça, são muito mais abertos. Existe uma quantidade muito grande de informações e compreensões da palavra de Deus hoje nas redes sociais, nos sites teológicos, nas escolas teológicas, que podem ser incrementadas com respaldo na palavra de Deus acerca de como devemos nos proceder nessa vida em santificação, agradando a Deus, andando em espírito e em verdade. Veja que o Salomão teve o privilégio de receber um cheque em branco do Senhor. Peça o que tu queres, Salomão, o Senhor te concederá. Aquele que é dono do ouro e da prata tem poder para conceder para o Salomão. E ele pede sabedoria para conduzir o seu povo. E dos da sua época ele foi o mais sábio. E ele tinha esse privilégio de poder observar as loucuras humanas. Ele escreveu, entre aspas, em seu conhecimento, em livros, ele catalogou acerca da sociologia, das relações interpessoais, da psicologia, as loucuras humanas. Ele catalogou até tratados acerca de botânica, de zoologia, dos astros. Ele adquiriu muito conhecimento e caiu no erro de se aprofundar também em ciências ocultas. E algo foi trágico para a sua vida, mas uma coisa bem certa, ele passou esse livro, passou no canon, o livro de Eclesiastes, e nos traz grandes conselhos. Veja que ele fala no verso 11 que nós lemos, o 9 e 11, observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Poderemos observar nesse texto aqui que ele está olhando e observando os conflitos, as relações interpessoais
Veja que ele utiliza o exemplo de uma corrida, e é uma coisa bem certa, as pessoas lá no mercado de apostas, muitas vezes analisando a raça do cavalo, observando muitas vezes ali algumas tendências, podem fazer as suas apostas. Nós não acreditamos em jogos de azar, mas fazem às vezes as suas apostas e às vezes ocorre de dar uma zebra, ocorre de dar acontecer um resultado errado para aquilo que aquele grupo de pessoas, numa expectativa de ganhar, obter lucro, e acaba não alcançando o resultado. Algo deu errado. Um exemplo bíblico que nós poderemos observar e que é bem claro na mente de cada um de vocês é quando, dentre todos os heróis do exército de Judá, do exército de Benjamim em especial, que estavam ali diante do gigante Golias, quando aquele guerreiro mercenário, aquele Néfilim mercenário, chega ali para desafiar o exército de Israel, muitos pensavam, pela sua armadura, pelo tamanho da sua lança, pelo seu escudo, por toda a força que ele tinha para empunhar um escudo daquele tamanho, qualquer guerreiro de Israel assim pensava. Grande é a sua força, só para suportar o peso daquela armadura, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Tentavam talvez ali elaborar um plano para pegá-lo em grupo numa batalha, mas ninguém, naquele momento em que ele desafia por vários dias os filhos de Israel, ninguém tinha coragem. Mas vemos algo interessante, que um menino franzino, um jovenzinho franzino, que não tinha nem idade ainda de servir ao exército, confiante na palavra de Deus, ele vence a batalha. E vemos que ele utiliza as estratégias, aquilo que era inerente do seu caráter, o seu atributo de lançar com fundas, de atirar com pedras com fundas e atingir ali o alvo certeiro. Ele vai com essa estratégia para combater, confiante em sua consciência que Deus, enquanto ele estava ali cuidando de suas ovelhas, Deus o livrou, Deus o salvou ali, salvou as suas ovelhas de serem atacadas pelo urso e pelo leão. Ele matou o urso e o leão. Isso nutriu em seu coração uma confiança e uma esperança de que ele poderia enfrentar coisas maiores que o urso e que o leão, e que era aquele gigante. E ali nós vemos, com a estratégia que Deus lhe deu, ele lança fora a armadura grande de Saul. Saul tinha 2 metros de altura. Ele lança aquilo tudo fora e confia naquilo que era dele, em algo que era inerente dele e na confiança que ele tinha na promessa do Senhor, pois ele fala: como pode esse gigante enfrentar o exército? Note que ele fala: o exército escolhido, o exército que tinha a circuncisão, o exército que tem o pacto em seus membros. Vocês têm o pacto, vocês têm a aliança de um Deus forte, de um Deus que abre o mar vermelho, munido de todos os acontecimentos milagrosos que o Senhor tinha realizado para salvar um povo circuncidado, que é o Deus vivo, que é o Deus todo-poderoso, que tem um pacto, uma aliança da circuncisão. E foi por meio da confiança nisto, pois ele profetizou com a palavra, com quem é esse incircunciso. Nós temos a circuncisão, ele não tem a circuncisão. Ele não serve o Deus que nós servimos. Ele é o inimigo e ele vai cair. E Davi profetiza. Naquele mesmo dia ele corta a cabeça do gigante e lança a sua carne para as aves do céu devorar. Então veja aqui algo muito interessante. A gente vê que Salomão está olhando para a horizontalidade dessa terra e ele vê esse contraste. Nem sempre os bons vencem. Nem sempre aquele que tem uma técnica fabulosa vai vencer. Me lembro muito bem, eu não acompanho mais futebol, porque eu acho que uma fraude. Ai, perdão, falei, né? Na Copa de 90, eu me lembro muito tempo atrás, o Sebastião Lazzaroni montou uma seleção lá muito forte, muito poderosa, que vinha com tudo, não tomava muito gol, tinha uma zaga fortíssima, e de repente enfrentou uma fraca Argentina que vinha ali caindo aos pedaços. E eles jogaram, a Argentina montou um time ali na retranca e só na defesa. O Brasil martelando e não conseguia fazer o gol. E nós bem sabemos que no futebol há necessidade do resultado, né? A Argentina tinha um bom goleiro, né? Mas não tinha bons atacantes, né? Não tinha ali um time para poder vencer o Brasil.
E nós vemos que num único passe de Maradona para o Canidia, esse ficou famoso na história do futebol brasileiro, num único chute a gol em 90 minutos de futebol, nós vemos ali que o Canidia marca o gol e vence o Brasil e retira o Brasil da Copa. Nem sempre um time bom, bem preparado, vence o jogo. Salomão está constatando isso. O que nós podemos ver no jogo do Brasil e Argentina na Copa de 90, Salomão estava vendo lá em sua época, que nem sempre aqueles que estão bem preparados vencem. Muitos são acometidos, dos mais técnicos, dos mais profissionais. Conheço grandes lutadores que, num momento inesperado, muitos poderiam pensar que ele morreria de uma forma ali desafiando a sua prática esportiva, outras atividades que corriam risco, mas ele morre de uma coisa que a gente não esperava. Ou talvez aquele jogador de futebol do São Caetano, que no meio da partida ali também, num momento abrupto, ele tem um ataque cardíaco e falece. Projetos não são concluídos, reinados assim são desfeitos porque um líder cai, cambaleia. Numa noite que não se espera, um lutador, um boxeador ali perde a luta como Mike Tyson, beija a lona e acaba-se o reinado. Salomão está observando tudo isso. Nem sempre o muito preparo vai condizer com vitória certa. Ocorrem imprevistos, né? Veja que ele fala, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes. Nem sempre a inteligência vai fornecer a solução, porque a inteligência muitas vezes é utilizada para o lado mal. Satanás fomenta as coisas nessa terra, ele joga casca de banana, ele põe impedimento, ele impede as portas de serem abertas, e muitos não conseguem realizar aquilo que se é certeiro aos olhos humanos, pela competência, pelo nível de intelecto, alcançar aquele objetivo, não é concluído. Tantos fatores são assim contados, podem ser observados num processo da vida de uma pessoa, de uma empresa, de algum líder, que podem impedir que aquela pessoa tão bem preparada, uma empresa tão grande, atinja o seu objetivo. Veja, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Veja que alguns seguem algumas cartilhas, né? Muitas pessoas buscam aí livros de autoajuda, buscam ensinamentos de um monge, de um mosteiro, vão buscar a técnica de um esgrimista, vão chamar mestres para assim estar ensinando e utilizando-se o preceito daqueles mestres para poder vencer. E nós vemos que as coisas não acontecem dessa forma. Veja que a Salomão observa que é o acaso. E nós sabemos muito bem que não é o acaso, né? Quando nós estamos neste mundo, compreendendo a verdade que nos foi revelada no Novo Testamento, sabemos que todos nascem com predisposição à salvação, mas em si, como disse o salmista, minha mãe me concebeu em pecado. Nasce uma criança que não pediu para vir ao mundo com propensão ao pecado, e sabemos que o pecado, a prática do pecado reincidente, resistindo à obra do Espírito Santo, é condenação na certa. Sempre dessa realidade, todos nascem, todos têm as suas oportunidades. Alguns nascem em regiões dificílimas, debaixo de ditaduras vermelhas e verdes, e é difícil sobreviver naquela região, com credos de resistência, credos religiosos de muita resistência, em regiões de pobreza, de miséria, né? E muitos filósofos dizer, isso é obra do acaso. Mas vemos que em meio a esses ambientes tão hostis, de tamanha resistência, o nosso Deus, com seu poder, ciente da consciência de cada um daquele que nasce debaixo do sol, ele ali separa os seus eleitos e ele constrói uma grandiosa obra. E assim como no exemplo da batalha de Davi contra Golias, o menino franzino que não tinha idade para lutar no exército contra o gigante, ele vence o gigante fortemente armado. Então não é obra do acaso. Quando invocamos o poder do Espírito Santo, os anjos assim operam. Os anjos do Senhor são acionados quando adoramos e invocamos o Senhor dos exércitos, como Davi assim ensinou. Veja no verso 9 e 12. Pois o homem não conhece a sua hora,
Como peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Vemos que existem fases que as portas estão abertas. Tão bom como Salomão, que recebeu um cheque em branco. Começa o seu reino também. Deus lá do céu determina sobre a vida dele, ó, tá tudo aberto para você. Transforma esse reino numa potência. Apesar que ele já pegou o reino pronto, né? O pai dele sabe quão difícil foi para manter a confederação de Israel ali unida, adorando ao Deus Altíssimo, né? Ele pega o reino pronto. Mas vemos que no processo da vida de Salomão, ele comete alguns deslizes, ele fracassa. Vemos que no chamado de Abraão também, nós vemos que Deus ali faz ele romper com o paganismo na casa de seu pai, com os terafins da casa de seu pai, com os ídolos, né? E Deus o chama, ele abandona tudo aquilo e vai baseado numa promessa profética, num pacto profético, numa circuncisão que estava nele e sobre os da casa, sobre aqueles que eram da sua casa, da sua família, aos seus servos. E vemos que no processo da sua vida, nós vemos que tanto Salomão como Abraão, eles tinham a incumbência de levantar altares e adorar ao Senhor, reconhecer ao Senhor de tempos em tempos, para que houvesse santificação na sua casa, para que houvesse constantemente o realinhamento daquilo que Deus quer realizar por meio do seu povo, porque Abraão ia formar um grande povo e Salomão tinha que conduzir o povo de Deus alinhados, cultuando um só Deus. Ele recebe o mérito de construir uma casa de adoração para Deus. E ele faz o melhor para Deus, um templo lá com requintes de ouro, muita ostentação, extremamente sofisticado para a sua época. Mas nós vemos algo interessante, que neste processo, quantas vezes Abraão não cai, Abraão não mente, Abraão comete algumas gafes, algumas falhas, mas eu vejo que algo diferente, né? E que às vezes a gente não vê muito no caráter de Salomão. Abraão, como Davi, eram homens penitentes que reconheciam o Senhor e de forma arrependida, contritas, eles pediam perdão e o Senhor os levantava, e o Senhor os realinhava ao foco como Davi, para que ele pudesse cumprir o propósito, para que eles pudessem servir de motivação para nós aqui, em plena dispensação da graça. E é terrível que Salomão, como eu disse, talvez a falha dele, que tinha tanta ambição em adquirir conhecimento, se aprofundou em ciências ocultas e foi buscar conhecimento e adorou diversos deuses, como nós pregamos na mensagem passada, o texto de 2 Reis 22, em especial no 23, ele fala lá que ele adorou a Milcom, a Moloque, a diversas divindades demoníacas ali da Sírio-Fenícia e da Babilônia. Coisa terrível Salomão cometeu, os pecados terríveis que trouxeram implicações terríveis. Veja que Salomão está observando na horizontalidade, que ele fala aqui que os peixes são apanhados na rede mortal. No processo da vida, nós, assim como os peixes, podemos ser apanhados. Estamos em comunhão com Deus. Davi estava em comunhão com Deus ali, tinha uma unção especial sobre a sua vida, estava em pecado porque tinha também um harém com mulheres lindíssimas, mas de repente o cara ali na ociosidade, num período em que ele devia estar na batalha, ele está na ociosidade, mas ele vai lá no horário certinho para ver aquela mulher que se insinuava para ele lá, banhando-se, a Betsabá, né? É terrível, né? E ele caiu na rede. Eu imagino que os peixinhos têm um instinto de sobrevivência, mas Deus determinou que eles servem para a nossa alimentação, né? Mas eu creio que todos nós temos um instinto de precaução, de proteção e de sobrevivência, né? Às vezes é terrível como a gente é encegueirado, e principalmente pelas situações, pelos crivos da vida. Às vezes você é apertado, e quando você é apertado no crivo da vida, é aí que o diabo vem para lançar uma proposta para poder fazer você negociar com os valores do reino de Deus. Você troca esse valor preciosíssimo, imensurável do reino de Deus, por esse manjar? O Esaú trocou a primogenitura
por um prato de lentilha. Guloso, imoral, fornicário, trocou, não valorizou. E o Jacó, que estava com a tenda, você quer um prato? Te dou, mas me dá sua primogenitura. E ele passou o direito. Aí Esaú passou o direito. Mas depois não adianta reclamar, chorar arrependido, perdeu o mané. Perdão, falei. Né? Perdeu o mané, perdeu a bênção da primogenitura. E às vezes somos pegos como esses peixes. Salomão está usando aqui o exemplo. Ele está observando na sua época lá o pescador, né? O Pedro sabia muito bem de pesca, né? Queria, mestre, você quer me ensinar como pesca? Pode lançar do tal lado lá que vai ter peixe. Mas eu fiquei a noite inteira, não peguei nada. Vai que tem peixe lá. Veja como nosso Deus tem poder para intervir na história. Né? Pode ir, Pedro, que eu estou mandando, tem peixe lá. Lança de tal lado que você vai ver que tem peixe. Né? E vem com a rede repleta de peixes. Então, nós temos mecanismos de proteção. E esses peixinhos aqui, com certeza, se soubessem que seriam apanhados em rede, eles iam navegar em outra região. Ia para o outro lado, lá onde o pescador, né, está. Bem assim, se nós soubéssemos a consequência, as implicações, os desdobramentos daquilo que estamos fazendo, nós, com certeza, seríamos muito mais equilibrados, mais justos e buscaríamos o respaldo na palavra de Deus. Portanto, sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, sempre firmes e constantes, sabendo de que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu vi um testemunho essa semana de um pastor de mais de 30 anos lá, pregando a palavra de Deus, como missionário, evangelista, ensinava a palavra de Deus. De repente, aí num crivo da vida, foi apanhado na rede. Ficou cansado, tomou tanta seta, porque o inimigo no plano espiritual ele ataca, vai usar quem tiver do lado ali ao redor, dentro da família, para tentar impedir. Deus não revela lá por meio do Pedro, lá, né? Jesus está ali, fala da sua obra, da sua missão, e de repente o Pedro quer desestimular o Senhor Jesus Cristo a concluir a sua missão. Você é o filho de Deus, como podes? Deus não quis o sacrifício de Isaac, vai querer o teu sacrifício. Pedro, você acabou de falar que eu sou o Messias, o Filho de Deus, e de repente você está me desestimulando a realizar aquilo que meu pai assim determinou sobre a minha vida. Você está falando igual o diabo, Pedro? Está entendendo? Então veja aqui, passarinhos que são pegos em armadilhas. Salomão via lá alguns caçadores utilizando certos artefatos e armadilha para pegar pássaro. Nós temos que tomar cuidado ao longo desta vida, no processo, para não sermos pegos no laço do passarinheiro. Armadilhas que trazem implicações, desdobramento, destrói a família, destrói os filhos, destrói os pais, mata o pai com infarto, de tantas práticas erradas que se faz nos dias de hoje. Eu vi lá essa semana, lá uma mãe sobe lá a região perigosa do CV, e vai abraçar o filho e vai buscar o filho lá no meio do negócio. O Instagram é uma beleza, né? Filmaram lá. Os outros agentes do CV ficam olhando, impactados com aquela obra, que eu creio que o Espírito Santo revestiu aquela mulher de fogo, com uma cerca de fogo. Ela vai lá, abraça o filho começa a chorar e ela pede para o filho: sai dessa vida. A qualquer hora uma bala vai pegar na sua cabeça. E aí você vai ter sua vida interrompida. São armadilhas, laço do passarinheiro. Porque nesta vida, ou nós cremos no sermão da montanha, ou vamos crer em Mamon. Em certas fases da vida, pela beleza, pelas condições físicas, pela competência técnica, o diabo vai chegar e lançar uma proposta. Ou você tem tanta inteligência, quer entrar aqui para esse clubinho secreto aqui para criar essa arma secreta, para dizimar a humanidade? Você abre na oratória, vou utilizar você num telejornal para enganar e seduzir as pessoas. Olha, você tem essa beleza, você vai seduzir o mundo com esta beleza, tanto meninos e meninas. Terrível, é a armadilha de passarinheiro. É a rede que pesca o peixe no processo da vida. Salomão está vendo isso entre aqueles da sua época. Veja, assim também todos os homens são enredados pelos tempos
difíceis. É o crivo da vida. Vai chegar um momento, não quero citar aqui a cena do filme A Última Tentação de Cristo, daquele progressista, o Martin Scorsese. Mas mostra muito bem que aquele Jesus falso e fraco lá, ele cai na hora da cruz. Se o Senhor Jesus Cristo não vai até a cruz, automaticamente não existe esperança, nem a purificação dos nossos pecados. Não existe ressurreição. Se Jesus não morresse na cruz e ressuscitasse, não existe esperança para nós cristãos. Essa é a mensagem da Igreja de Cristo na dispensação da graça. A obra do Senhor Jesus Cristo e a sua vitória sobre a morte, ressurgindo dentre os mortos. Enredados pelos tempos difíceis que sobrevêm de repente. De repente. É numa hora que não se espera. É numa noitada em que a pessoa pensa, hoje eu protelo a decisão de ir lá na igreja, na remanescente. Hoje, aí eu vou a semana que vem, eu protelo. Mas a pessoa é muito rápida em aceitar um convite para uma noitada, para sair com os amigos, vai andar de moto em alta velocidade, entra numa errada e a pessoa pensa, escapei a semana passada, posso escapar sempre. E vai confiando na força dos seus membros, na sua competência, e de repente chega o momento mau, como Sansão que não esperava, né? Mais uma vez eu vou sair desta situação porque eu sou muito forte. É só invocar o poder do Altíssimo e ele vem e eu saio. Perdeu os dois olhos. Sofreu toda sorte de humilhação, fazendo trabalho de burro, né? Movendo aquela pedra gigantesca, triturando cereais. Coisas maravilhosas nos são ensinadas pela palavra de Deus nesse capítulo 9. Vejamos o capítulo 9 logo no início. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e os que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Veja que o versículo 9:1 está no contexto do 9:2. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo, ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, e ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao qual faz juramentos, ao qual não faz. Veja que ele está constatando aqui dois tipos de pessoa: os que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus, o justo e o injusto. Todos nós estamos inseridos num contexto, numa determinada região, numa determinada sociedade, debaixo de um regime político, debaixo de um regime religioso, diante de uma cultura fomentada pelo diabo. Veja que ele está olhando somente na horizontalidade. E tudo que acontece, seja uma condição climática, seja um ato de tirania de um governo, vai atingir tanto o justo como o não injusto. Estamos cientes que depois de 2022, muitos fizeram escolhas erradas e já estão colhendo a